Aí. Pega traduzir. Gravando. Pega traduzir, tira foto. Já está gravando, viu? Isso é só para... Eu tive que ligar para você para imprimir. Não é problema. Ó, vem cá, Larissa, não abre no favor, tem espaço aqui. Não, arruma espaço para eles irem imprimir o ajuste. Danilo. Fala pro Bruno de novo, já não vai receber coisa. Tá ligado? Tá ligado? Falei, tá gravando já. Já tá? Desde aquela hora? Não, a hora só pediu que eu liguei. Ele ligou agora. Bom dia a todos. Dando início aí à nossa 137ª reunião ordinária do regulador da GE, do dia 16 de abril de 2014, às 9 horas, em nossa sala de reunião. Nós temos um quórum aqui, 4 conselheiros, o conselheiro Sérgio Nunes, que vai atrasar um pouco. Vamos chegar para a reunião. Passando então para o item 2, leitura e discussão da ata da sessão anterior. Eu pergunto aos conselheiros se tem alguma consideração em relação à ata que foi enviada antecipadamente a todos. Então fica aprovada por unanimidade. Passando então para o item 3. Conselheiro Carolina, tem alguma coisa, já que a defesa intempestiva? São processos antigos da IPT, um de 2007, outro de 2009, e as defesas são intempestivas, o trâmite demorou, principalmente porque são peças enviadas para outros setores da ANTT, outras agências, outros setores ou outros estados. Depois eles encaminham para a gente e a gente vê que estava intempestiva, ou eles mesmos já vê que estava intempestiva e pede para juntar os autos, ou defesa errada de outro processo, então eram intempestivas, e eu nem entrei na questão da prescrição para que eles decidam a segunda instância deles e o processo vai para eles de qualquer forma. Então, eu sou pela manutenção dos autos dos dois processos, o 3.1 e o 3.2. Ok, então com o prosseguimento desse processo, né? Manutenção do auto e segmento para a NTT. Passando então para o item 4. Apresentação e discussão de processos com recursos a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 4.1 ao item 4.11. Palavra o conselheiro Danilo. Bom, item 4.1, processo 2013, final de 2006. Notificação de favor de favor quem desfavor de UTB, União de Transporte Brasília Limitada, definido o artigo 56, inciso 1 a 05, realizar GR sem licença. Apresentou recurso, alegando em suma que a GR não aceitou a documentação apresentada, que atrasou a emissão do certificado de autorização. Requer que seja anulado a ordem praticante. Não justificou o motivo. De acordo com isso, o certo foi elaborado de acordo com a resolução 05 e a licença é documento de porte obrigatório. Voto pela manutenção. Todos concordam? O parecer de voto do conselheiro Danilo pela manutenção do auto. Aprovado por unanimidade. Próximo. 4.2, 2013, final 2559. São 3 itens da Molina, não tem a mesma coisa ou não? Bom, esses 3 da Molina, os dois primeiros são no mesmo inciso. A gente pode estar relatando os 3 em conjunto. Por quê? 4.3, 4.3 e 4.4. Os dois primeiros processos foram em desfavor da Molina Transporte Limitado por realizar viagem sem licença pedido pela GR. O recurso alega, em suma, que o recorrente possui toda a documentação exigida por essa autarquia, que emite todas as licenças quando realiza viagem. Entende que a GR não possui competência para inovar em matéria punitiva, visto que a União estabelece a penalidade correspondente ao transporte de passageiros. Eu já adianto que isso do defesa deles é falso, porque eles não tinham documento nenhum. Não tinha nem comprova, né? Fiscal. São aquela de grande, lembra que eu falei, lá da região da Goiatuba, lá, que entrou e tal, são uns malandros. Ficou um tempão lá prestando serviço para a usina e nunca regularizou. Acho que ela estava já por causa Não, essa aqui não está trabalhando. Eu estou falando porque
E o segundo processo é a mesma defesa, e o terceiro processo da Molina foi o infringir 53.6, não portar no veículo familiar e certidão negativa criminal do condutor do veículo. Ela alega aqui que no momento da atuação o motorista se atrapalhou ao encontrar o documento solicitado pelo agente. A preferência de certidão negativa criminal estava dentro da base junto ao veículo. Aqui, infelizmente, mesmo nesse caso aqui, ela até juntou aqui a certidão. Ela alega que não comprova os 3 processos da volta pela manutenção. Ah, não tem nada especial, você viu? Estava aqui pensando que Esse você ia falar. Volta pela manutenção. Foi algum negócio foi não. Os 3 processos que os argumentos de defesa não comprovam de alegado, eu volto pela manutenção. Todos concordam com o parecer do voto conselheiro? Aprovados por unanimidade. 4.5. Processo 2013, final 6069, modificações em favor de reis e direitos limitados. Não portar veículo de viagem, certidão criminal. Certidão negativa criminal do condutor do veículo. Ela alega em suma que a certidão é encontrável em outra parte do documento. Em outra parte do documento, diferente da que foi apresentada ao agente fiscal. Afirma que a certidão permitida antes da data da fiscalização, apenas não foi encontrada na documentação como deveria ser. Nesse caso aqui, a certidão negativa do documento de porte obrigatório conforme o artigo 32, inciso 6 da 05, devendo constar obrigatoriamente no veículo durante a viagem, e é obrigação do motorista apresentado. Ele junta aqui, ele junta Posteriormente. a certidão, inclusive ela tem validade nessa época da autuação, mas como é documento de porte obrigatório, é o fiscal voltou na manutenção. Todos concordam? Aprovado por unanimidade. Próximo. Processo 2013, final 2597, modificação, desfavor de expressão do ilimitado, retardar viagem significativa. Artigo 11, inciso 24 da resolução 297. Saiu às 19h40 do horário que era das 19h, na viagem Goiânia-Jandaí, do trem de 2013. Aqui o documento da expressão, o argumento da expressão Luiz, ele sempre coloca esse argumento aqui em todas as defesas de recurso, e a administração foi. Ele pediu para guardar um pouco, ele está numa palestra e aí dá um retorno. Zé Carlos. Está dando uma palestra. Aí ela vai ligar. Faz um favor. Liga para o Japão, chefe do gabinete dele. Falou, Aí passa os dados para ele. conforme o pedido, Zé Carlos, que eu estou passando, aí cita o artigo da lei, tudo para ele. No recurso, ela alega que a infração foi lavrada em desacordo com o decreto 448, porque teria sido lavrado em momento de local diferente da autuação. Mas foi de acordo com a resolução 297, foi pela manutenção. Todos concordam? Parecer do conselheiro Danilo pela manutenção do auto. Aprovado por unanimidade. 4.7. Bom, esses últimos processos, de 4.7 ao 4.11, são 5 processos. Esses processos, foram autuações por empresas diversas, pelo 12, inciso 32, que é trafegar com veículo obrigatório para aviso trincado. E artigo 13, inciso 14, colocar ou manter em serviço veículos sem condições de segurança, veículo com para-brisa trincado. 5 processos, nós diligenciamos para a Agência de Transportes informar que foi cumprida a questão da resolução 446. Foi dada advertência antes e eles informaram expressamente que não teve o procedimento que é expresso na resolução.
Mas a defesa deles está em cima disso? Nem todas. Nem todas. O problema é porque às vezes eles vão ficar semelhante que um alega e outro não alega e a gente decide diferente aqui, né? Sempre você tem a gente advogando. E tem uma manifestação do jurídico, eu estou padronizando a respeito dessa situação, reservada de pertença e manifestando pela anulação de qualificação, e eu acompanho essa posição do jurídico nesse processo. Só tentando relembrar aqui, nós revogamos a resolução, essa aí? Ainda não. Não foi revogada. Eu Isso é revogado junto com a lei? Mas isso foi situação antiga, né? Não, é só uma curiosidade. qual foi o andamento que foi dado, né? É porque a gente ia revogar, nós íamos revogar essa resolução aí, agora. Não hoje, mas é agora, atualmente. É essa que mandava na advertência primeiro. Revogou não, O né? Giovanni que está mantida aqui é a 446. Está valendo nessa. A gente precisa ver isso mesmo. Cristiana, não sei para mim, por favor. Terminar, eu quero ver isso. E como é que vai ficar a situação? Vai ter outro? Ah, é porque ficar para seguir, porque o marco regulatório já manda seguir, já determina que siga as normas do CONTRAN, né? Foi isso, acho que o João falou na Se época. já está aprovada a lei. É só precisava. Tá? Vamos ficar esse ponto. Ai, já deu. O Japão também está com ele, mas a gente tinha deixado um recado para a Isabela, qualquer coisa passar para ela. Eu passei os dados tudo para a Isabela e ela sim vai passar para ele. Ô, Giovana, vocês só um minutinho. Nós também botamos os processos aqui. Tinha ficado um problema lá daquele das trincas dos para-brisas. É uma resolução. E como a pessoa falava que tinha que ter advertência primeiro, esse processo estão indo lá para a gerência de transporte, estão dizendo que não tinha feito a advertência. Com base nisso, está anulando o processo. Inclusive, eu fiz inclusive a nova do ingresso, teria direitinho, fiz até um coisa. Vai ter que fazer outra resolução? Aqui nós vamos mandar no decreto já tirou tudo isso. Já está, Mas enquanto espera o decreto, vai anular os processos tudo? porque isso aí é coisa para trás. Coisa para Né? trás. Isso é coisa para trás, não tem como. Ele teria que ter dado um prazo para eles. Mas é no decreto ou não? A resolução. Não, diz que na lei do marco regulatório está isso. Não. Isso não consta. Isso é Eu coisa confundi, de- ver se tinha alguma coisa do CONTRAN, não tem não, né? Nem no marco. Não. E O nós marco não regulatório não pode constar. E Isso nós é não uma recomendação da lei. Nós não revogamos a resolução ainda Essa não. resolução ela não é revogada. Essa resolução, ela pega aquilo que está na regulamentação do elétrico e das larguras das trincas, tudo direitinho, né? E ela fala, quando é do lado do motorista, o veículo tem que Pois ser... é, mas Não, falando da nossa resolução interna, A nós nossa resolução, ela revogamos. fala o quê? Constatou o veículo está com trinca, ele tem que pedir a correção, né? E dar um prazo para corrigir. Não corrigiu, aí... gente, aí você está fazendo um sistema que está quase pronto aí lá da fiscalização, está constando isso agora, para amarrar. Vai notificar, vai fazer O relatório e dá um prazo para arrumar. Isso. Então já vai constar isso. Então, mas nós não revogamos a antiga, não. Não está revogado. É isso que é a pergunta. Agora, Pois é, mas se ela não está revogada, nós temos que seguir ela. Tem que Se seguir ela ela. mas nós vamos de desacordo com o regulamento. no meu entendimento, todos São antigos. esses autos assim, eles estão irregulares. Eles têm que pedir o relatório e dar o prazo para corrigir. Eles vão observar a resolução. Então tem que anular mesmo. Simplesmente aplicar a multa. Não é o que a resolução fala. Teria que pegar. Pois é, Gilmar, mas então verifique para mim, comando, eu quero que você ligue para ele agora. Segundo ele, essa resolução nem está no nosso site. Está tudo. Então chega com ele para mim, por favor. Porque diz que os fiscais não têm conhecimento dessa resolução. Então, assim, siga o decreto dela. Então faz um favor para mim, passa para o André agora, onde é que Assim, está. sigam ela. Então passa para ele agora e fala que ele tem que olhar isso. Certo?
Ok, gente? Todos concordam com o voto do conselheiro Danilo pela anulação dos autos dos processos 4.7 e 4.11? Aprovados por unanimidade. Item 5. Apresentação e discussão de processos com recursos a serem relatados pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Item 5.1 ao item 5.9. Palavra à conselheira Ana Carolina. Processo aí da Alveação Goianésia, 2008, final 10.101. Processos mais antigos, né, eles foram para Direx, subiam sobre o Conselho de Gestão, voltaram na primeira instância. E a questão aqui ela foi autuada por suprimir a viagem, sem prévia autorização da GR, e a alegação principal dela é que ela tinha pedido paralisação, foi feito pedido de paralisação da linha. E em 12 de dezembro de 2008, nenhuma providência tinha sido tomada e que a empresa não podia ficar ad eterno aguardando uma resposta do pedido dessa natureza. Afirma também que a linha estava, né, em 2008, estava cheia de clandestinos e por isso que não estava viável economicamente. A linha Goiânia e Capelinha, a GEC não respondeu logo sobre a autorização, enfim, ela paralisou. Eu voto pelo não provimento do recurso, portanto, pela manutenção do auto. Ela não esperou a autorização, né, e a gente paralisou. Todos concordam? Aprovado por unanimidade. 5.2. Outro também é o processo mais antigo, 2008, da Bumerangue. Ela foi autuada por execução de transporte de passageiros de Itapuranga, Águas Lindas, realizando tratamento eventual sem cortar em seu interior durante essa viagem em relação aos passageiros, a qual foram qualificados durante a abordagem. O fiscal anotou todos os passageiros e ela alega que na época da infração não existia nenhuma infração dessa natureza na empresa, e segundo a AGR, as infrações dessa natureza leve poderiam ser convertidas em advertência. Não foi dada advertência, o diretor da área sabe que tinha que ser pelo diretor, não traz nenhum fato que desconstitui infração. É pela manutenção do auto de infração também, não provimento do recurso. Todos concordam com o parecer de voto da conselheira? Aprovado por unanimidade. Próximo. Da São Luís, em 2009, final 19/16, e conforme o conselheiro Danilo relatou aí, ela tem as mesmas alegações. Ela apresenta, aqui ela foi multada por ausência nos guichês de venda de passagem das respectivas tabelas de preço, e afirma que o auto é lavrado em desacordo com o decreto 4648, que fala que ele é lavrado em um local diverso da autuação. Então a gente segue aqui a 297, já está bem discutido isso aqui, e ela questiona também porque ela foi autuada, na verdade, lá na agência da Danitur, mas o auto é da São Luís. A São Luís foi autuada por ter por não ter nos pontos de venda de passagem, no caso da agência da Danitur, lá em Rio Verde, a respectiva tabela de preço horário, e ela também questiona por que ela tem que ser multada, sendo que a Danitur é uma empresa terceirizada. E eu, no meu voto aqui, se ela permite a venda de passagens, de seus bilhetes em determinados pontos, ela é sim responsável não só pela venda correta, como também prestar todas as informações de horários e preços aos passageiros, inclusive zelar pela constância dessa informação, garantir que a referida tabela e horário estejam disponíveis expostos aos passageiros a todo momento. E aí eu sou pela manutenção da audiência. Todos concordam com o voto da conselheira Ana Carolina pela manutenção do auto de infração em relação ao processo de controle? Aprovado por unanimidade. Próxima da Aviação Estrela. Ela foi autuada por não operar a linha de Goiânia para Piracicaba no horário das 8 horas, fazendo a paralisação. E ela não traz nenhum fato novo em relação ao recurso. Nós comparamos o recurso, portanto, vota também pela manutenção da auto-infração. Não provendo o recurso apresentado. Alguém discorda do voto da conselheira Ana Carolina pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Próximo da cooperativa é o 2009-3,
no final dos 895, transportou bagagem não identificada em encomendas ou mercadorias, é da 005, é fretamento, transportando bagagem sem etiqueta da viagem de fretamento de Goiânia para Rio Verde. Ela alega que explicou para o fiscal que tinha chovido muito, tinha levado o pessoal para uma viagem, viagem turística religiosa, era um acampamento, choveu demais, a maioria das bagagens eram barracas, ferramentas, e choveu, não colava a etiqueta de bagagem. Tem sentido isso e volta não para o primeiro recurso e, portanto, pela manutenção do auto de infração. O fiscal é claro que em afirmar que tinha várias bagagens não identificadas, sem etiquetas. Todos concordam com o parecer do voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. 5.6. Bom, o 2012 da Maia, ela atrasou o horário das 7h30 para as 8h05, sem justificativa, e ela afirma que não retardou voluntariamente o início da viagem, pois o veículo queria cumprir o horário diante de um acidente em que houve interrupção das vias de acesso ao terminal rodoviário, teve que aguardar a liberação da pista pelos agentes da MT. Afirma também que feriu o princípio constitucional do processo legal e amplo direito de defesa, e que o fiscal não é o mesmo que lavra o auto e participa da fiscalização. Nenhuma das alegações são condizentes, ela não traz provas sobre essa questão do impedimento da via e vota pelo não provimento do recurso, portanto, pela manutenção do auto. Todos concordam? Aprovado por unanimidade. Próximo. Próximo é da Nacional Express, e a Nacional estava utilizando aquele, eu já até trouxe esse problema aqui, ela usa o ônibus da Nacional para fazer linha da Araguari, se não me engano. A empresa supracitada estava realizando transporte de passageiros entre a cidade de Goiânia e Cacau sem autorização. O quadro horário da linha é de competência da Araguari e ela afirma no seu recurso que, conforme o artigo 12, né, do MSTC, do Regimento de Transporte Coletivo, quando ocorre acréscimo comum de demanda, não tendo a transportadora encarregada de serviço de condição de satisfazê-lo com seus próprios veículos, deverá diligenciar no sentido de supri-la enquanto perdurar, utilizando veículos de terceiros, desde que vistoriados, fazendo, no entanto, sob responsabilidade mediante prévia comunicação da SUTEG. A utilização de veículos de terceiro admitida nas situações previstas nesse artigo não importará em alteração das condições estabelecidas por execução regular de serviço suprido. Na verdade, isso aqui já... Só fui checar essa informação se a AGR, por algum motivo, tinha dado autorização, se ela tinha pedido autorização formal para esse uso de veículos. Eu tinha perguntado se se elas podem fazer isso no período de alta demanda. Parece que tem uma exceção que pode, desde que peça autorização, seja autorizada. Por causa desses dias aí, dá autorização. Aí porque tem outros desse jeito, da Nacional e da Araguari, com essa. E ela fala que são o mesmo administrador, alguma coisa assim, né? Fala até o nome do administrador. E aí eu perguntei, aí o despacho, né, antigo fala que a empresa em questão não solicitou a GR uma alteração da linha. Eu perguntei qual empresa não solicitou e se a Araguari tinha solicitado formalmente autorização para utilizar o veículo da Nacional e vice-versa. Eles informaram que não. Não havia autorização formal da GR para que a Nacional pudesse utilizar seus veículos no projeto Catalão Goiandinha, executando serviço concedido à Araguari. E aqui ela foi calculada por, no 13, inciso 1 da 297, execução de serviço em breve delegação. Portanto, eu fui também pelo não provimento recurso apresentado, manutenção do auto. Só trouxe esse caso aqui, caso tenha de novo da Nacional Araguari. Todos concordam com o parecer do voto da conselheira? Aprovado por unanimidade. Próximo. O 58 e o 59 são da Molina, conforme o conselheiro já relatou, são as mesmas alegações, né, pelo advogado, são do mesmo advogado, e ele alega sobre desproporcionalidade da multa, ilegalidade da resolução da GR, divergência do valor da multa com o Código de Trânsito Brasileiro e não traz nenhum fato novo, nem nenhuma circunstância relevante que pudesse desconstituir a infração. Eu voto pelo não provimento nos dois processos. A infração
viagem de tratamento sem licença expedida da região. Todos concordam com o parecer de voto da conselheira Ana Carolina pela manutenção dos autos dos processos 5.8 e 5.9 aprovados por unanimidade. Item 6, o conselheiro Sérgio está presente, nos aguardar, passando então para o item 7. Apresentação e discussão de processo com recurso tempestivo a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Vamos falar com o conselheiro José Duarte dos Santos. Você vai aguardar o conselheiro Lucas ou Não José vai. Lucas ou eu posso já? Mas você não escutou o que nós falamos, não? Escutei, você disse que ia aguardar. Não ia marcar. Não ia. Eles não iam, eu não vi. Então desculpa da outra parte. Bom, meus processos são relativos a recursos apresentados tempestivamente pelos interessados contra decisões prolatadas pela Câmara de Julgamento De julgamento, todos eles? e pelo Conselho, né, em causa de Câmara Setorial. É. E agora, esses recursos foram apresentados tempestivamente, mas não exige nenhuma defesa, nenhum fato telefônico que seja essa notificação que já foi anteriormente colocada. Portanto, em todos esses casos, com exceção do item 7.9 que eu vou... O senhor está voltando até o 7.8. Do 7.1 ao 7.8, o meu voto é pela manutenção das decisões anteriormente colocadas, seja pela Câmara, seja pelo Conselho. Não, pelas duas câmaras. Uma setorial e A Câmara Setorial e a Câmara de Julgamento, que foi substituir as câmaras setoriais. Não. Então, nem. Substituiu não, as câmaras setoriais continuam. Não, julgamento. As câmaras setoriais têm hoje as eleições, Isso. excetuando o Isso. julgamento de infrações. Isso. E ficou a cargo da Câmara Setorial de Julgamento, a Câmara de Julgamento. Não é setorial, é multissetorial. Bom, abrange todas as atividades lá que são fiscalizadas pela GR. Bom, neste caso, excetuando o 7.9, que eu vou fazer um relato separado, o meu voto é pela manutenção das decisões anteriormente tratadas. Ou seja, manter os autos de infração. Todos concordam com o parecer e voto do conselheiro José Duarte dos Santos pela manutenção dos autos, já que não houveram fatos novos que pudessem modificar as decisões anteriores em relação aos processos de 7.1 a 7.8, ficam aprovados por unanimidade. Item 7.9. Bom, o item 7.9 diz respeito a um fenômeno que ocorre constantemente dentro da GR, inclusive a conselheira Ana Carolina acabou de relatar o processo igual, que é sobre a trinca no para-brisa do veículo. No caso aqui do Foi a conselheira Ana Carolina, foi o conselheiro Danilo. Agora, hoje, então, desculpa a nossa falha. Conselheiro Danilo, com todo respeito, desculpe duplamente. Então, esse item 7.9 é o seguinte: a empresa Moreira Limitada foi autuada por estar com o para-brisa do lado esquerdo, ou seja, do lado do motorista, trincado de norte a sul e leste a oeste. Uma trinca completa. De travessia. Na defesa, o proprietário, o representante da empresa, alegou que não podia ser multado pela 297 porque isso era uma decisão do contrato, que era a resolução 16 de 2006, eu acho, e que era inconcebível multar uma resolução do 297. O 297 se refere a item de segurança. E fica aquela questão,
Não é ou não é de segurança? É o equipamento do veículo, mas implica em segurança. Então, se está rachado, ele seja a oportunidade ou a possibilidade de que venha a haver um processo de cisalhamento e provocar um desastre com prejuízos humanos e calculados. Portanto, a Câmara Setorial, a Câmara de Julgamento, votou pela manutenção da ocupação, a gerência jurídica. A Câmara Setorial mesmo, 2010. Câmara Setorial. Câmara Setorial de Transporte, no caso. Votou pela manutenção da auto-infração, lá o cargo de contra a empresa, por trafegar com veículo de efeito de equipamento obrigatório. E eu acompanho a Câmara e acompanho a gerência jurídica que ratificou a decisão da Câmara. Portanto, apesar de que há essa representação da empresa em grau de recurso, diga-se de passagem, porque na defesa preliminar da primeira instância, o recurso foi intempestivo, ou seja, ele chegou fora de prazo e não foi considerado. Mas, apesar de ele ter entrado tempestivamente em grau de recurso, com essa alegação da legislação, eu voto pela manutenção, porque isso implica efetivamente uma questão de segurança do veículo para chegar na rodovia com passageiros. Eu acho que é imperdoável que a gente seja omisso com relação a esses casos, porque não vai Nós adotamos um procedimento padrão aqui. A empresa foi antes advertida por causa disso? Não, foi já. Então nós estamos contra a resolução, é o que nós padronizamos aqui, ó. Mas eu acho que é benefício Mas nós infrator. podemos dar. É benefício infrator. Aí amanhã o trator for contra ele, provoca morte, aí, quer dizer, nós somos responsáveis. É esse o problema. O conselheiro Danilo acabou de relatar um processo, dois processos, falando isso. E, inclusive, fez a consulta e eles não tinham sido notificados. Então, com base no notificado, não tinham sido advertidos. Como não foi advertido? A resolução fala que ele tem que ser advertido primeiro. Não, você não fala, né? Não, uma outra solução. É a 446 de 2002. Essa que o guardar está 297. 297 não estava em vigor, então é 297. Pois é. Esse aqui, é ó, o texto Tudo bem? Inclusive, essa resolução fala que tem que ser duplamente advertido. São duas advertências antes de lavrar o óculos. Qual delas? olha como é que é o texto. E o que fala 297? Não, a 2 é a ratificação, né? Tudo bem, gente, mas ele não estou com a base na 297. Mas todos Não, mas são ele dados. Só tem um procedimento. Artigo 12. Ela só fala do procedimento quando tem todos. não fala da. Eu acho que eu não sei Chorar mesmo, né? essa questão do enquadramento na legislação. Não é enquadramento. É enquadramento, porque o cara vai escapando em função disso. Isso para mim é igual a história do filme Dona Flores do Marido, em que o Vaddington de emprestado e o cara vai cobrar dele e diz, mas doutor, isso aqui tem avalista? Vai cobrar do avalista. Aí o cara vira para ele e diz, mas foi você ou não foi você que pegou o dinheiro emprestado? Esse caso aqui, o cara cometeu ou não cometeu a infração? Estava ou não estava com o para-brisa trincado que poderia provocar um acidente grave com perda de humana? Então eu acho que isso tem que enquadrar na 297, que foi o que o fiscal fez. Eu não sou favorável. Eu também acho que foi o problema, porque tem a resolução, e assim, várias empresas estavam alegando essa resolução nos seus recursos. O que fala? Vou ler que fica esclarecido. O artigo 6º da resolução 443 de 2002. Durante a realização de inspeção de rotina em veículo em trânsito, em terminais rodoviários ou em pontos de fiscalização nas vias, qualquer uma das situações, a constatação da existência de defeitos em vidros de segurança instalados nos veículos não deverá implicar na lavratura de auto de infração, devendo gerar advertência escrita às operadoras. Isso é o texto expresso da resolução da AGR, que incorram nas falhas para que procedam tão logo os veículos retornem às suas bases operacionais à substituição dos equipamentos danificados. Parágrafo único. Em caso de não substituição dos equipamentos danificados,
após segunda advertência, deverão ser emitidos os autos de infração correspondentes. Gente, eu acho o seguinte, então. Aí você faz a segunda e já Eu vai acho- pro alto, acho que é assim. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que revogar essa resolução imediatamente. A questão era Imediatamente. isso. Porque isso aí é um prêmio pro cara como. E eu não vou nem interferir nem no seu voto, nem no do Zé Duarte. Você votou com base nela, ela está em vigor. Não, tem Agora muitos você votou com assim. base na outra. Na 296. Não, tem muitos. Então nós vamos, eu vou processos pedir, assim, eu o vou Conselho pedir ao Externo Gilvan vai que ter. o Gilvan faça hoje uma revogação dessa. O doutor Sérgio tem essa porta sim. Isso aqui, ó. Isso aqui é meu ver, é um caso. Isso aqui é meu ver, é um caso típico Se revogar antes. do domínio do fato sobre a legislação. É que esse processo não Pois é, mas eu concordo com o Eduardo também. Como você está falando, eu não vou. Essa infração aí, essa resolução foi originada de que eles pediam, porque às vezes no meio da viagem tinha como trocar o para-brisa. Aí eles pediam para dar advertência para chegar na garagem e trocar. Não, mas chegar aqui no- está falando, conselheiro, até no terminal da viagem. Pois é, eu só estou falando, estou tentando entender por que foi criada essa resolução. A gente tenta entender uma coisa dessa. Não, sim, ó. E o áudio, É claro que eu acho. os autos estão com Essa uma resolução só resolução faz isso ou tem absurda que outra? criaram, entendeu? Por isso que a gente está falando. Só de tipo, olha, Esse é um É artigo. claro que o cara Só deve esse sair. diretor, Viu? Isso aqui é um caso típico do domínio do fato sobre a legislação, coisa que inclusive o Supremo Tribunal Federal ficou com base nisso. O cara deve ter saído com os passageiros já com o para-brisa trincado, fazendo a viagem de início já com o para-brisa trincado. Foi pego o peso fiscal, o cara não pagou, não deu o certo, aí nós vamos perdoar porque a legislação pode campear que manda dar duas advertências, quer dizer, dá a primeira, espera que ele passou a viagem na segunda, quer dizer, se ele não provocar a morte dos passageiros, aí dá a... Meu voto aqui acompanha a Câmara e acompanha a gerência jurídica. Geral. Sim, e no caso, por exemplo, do veículo que aconteceu a trinca durante a viagem. Aí é diferente, mas aí o fiscal tem a prerrogativa de constatar com os passageiros se é verdadeiro Tem ou não. bom senso. Se é verdadeiro ou não. E trinca de veículo, Tem para-brisa de esse veículo. trincou. Você vê quando é nova e você sabe quando ela é velha, é antiga. Você bate o olho e você vê. Bom, Aí tem um critério técnico também. Não, mas não dá para saber não. Questão de distância, a trinca quando ela é velha, ela passa afastamento, borda. Mas nós estamos falando aqui, sempre, viu, conselheiro? Nós sempre atuamos no seguinte: o fiscal tem fé pública, ok? Se ele falou lá que está trincado, já estava trincado, e um motorista ou alguém falou que não, estou fazendo em casos equivalentes, nós temos adotado a seguinte opção: ele tem que comprovar. Claro. Aí, comprovar como? Ó, tem algumas formas, sei lá, ó. Tá vendo aqui? Chama o pessoal lá e fala, ó, tá vendo aqui, ó, trincou agora. Tem que ter uma forma. Você não comprovou? Infelizmente. Cada caso é um caso, velho. Não dá para saber o que aconteceu naquele processo, naquela Dá situação. pra- Mas aí, então o fiscal ele muda. Ela foi ontem Não, o fiscal etapa. não multou porque ele tem conhecimento disso aí, ó. É isso aí, foi falha nossa. Continua aí. A advertência por mandado não Isso foi essa resolução. E não tem. Agora, essa resolução, eu acho que ela veio só para explicar. Mesmo se essa resolução estiver em vigor e a pessoa tiver condição de notificar, vai dar problema, gente. Vai a mesma coisa. Vai, A mesma coisa, não pode falar que foi na estrada, vai. Imagina o senhor o seguinte, no próprio veículo seu particular, qualquer, Ok. acontece de trincar seu veículo. Acontece. A polícia te para. Como é que você vai provar que Você quer saber? Depende do bom senso policial, ele pode tributar. Pois é que eu estou dizendo. Inclusive, se você, por exemplo, se a pisca-pisca ser o Luiz Alves embaixo não estiver funcionando, estragou lá na bancada da estrada, ele pode te multar. Isso é claro. Ele tem, ele pode te multar. Mas aí o bom senso é uma coisa subjetiva. Ué, mas aí é o fiscal e é o policial lá, a mesma coisa, é uma ué. lâmpada. Ué, não podemos fazer nada com isso. Quer dizer, Aqui, ó. isso é subjetivo mesmo. O cara me parou. Ó, trincou ali atrás, passou o caminhão, jogou pedra e trincou. Depende do policial, ele pode confiar em você ou não, pode te multar ou não. Eu acho que a intenção dessa resolução foi
vai diminuir um pouco essa subjetividade. Mas a operação não tem jeito de fazer É a isso. volta do liderar. Não, às vezes tem. Bom, Olha, fiscalização tem que mas como, gente? Você não vai resolver esse problema. Se ele falar novamente, ele já foi notificado. E você fala, eu troquei o vidro e quebrou novamente. Não, aí é controverso. Então tira foto. Mas, gente, mas não tem jeito, ué. É a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Pode ser uma coisa? Pode Eu falar. acho que se o fiscal denunciar um pincel que impedina o risco, ele vai saber se esse vidro já foi trincado há tempo. Por isso que ele está falando. Aí O fiscal vai fazer isso também. Não, o fiscal vai fazer um Vai fazer isso também. isso, a trinca, né? Para-brisa esquerdo, lado esquerdo, trinca em todas as circunstâncias. Não, mas esse aí pode ser que tenha, mas essa Não, esse é trinca grande, é imensa. Geralmente, quando, por exemplo, é atual, ó, quebrou ali há pouco tempo, ela não é grande não. Ela vai aumentando depois. Não, a questão é Você a não seguinte, quebrou e ela fica grandona. Ela vai aumentando. nós já julgamos vários processos, teve esse entendimento, por unanimidade aqui. Agora a gente mudar esse entendimento é muito sério, são muitos processos de para-brisa. Eu vou ter mais um monte, o conselheiro Sérgio aí tem mais uns 5, sei lá quantos, o Geraldo falou, nós julgamos 4 aqui do conselheiro Danilo. Não dá para ficar essa. Vai e volta. Vai e volta, é um contrassenso. A gente não foi por unanimidade, não precisa ser unanimidade, não precisa ser acordado. A gente só precisa resolver a questão. Mas é mais legalmente, se a gente revogar essa Não resolução. atinge os atos antigos. Eu me baseei O processo aqui antigo na- é a partir de hoje. Eu me baseei no enquadramento Eu não resolvo, Não, a outra não tem enquadramento, ela só normatiza. Todos os autos de para-brisa são na 297. Mas eu todos acho são que 297. essa dubiedade da parte do conselho aqui só favorece o infrator. Só favorece. Não dá garantia Do nenhuma conselho, não. para o sem passageiro que está correndo Você risco. está defendendo uma coisa aí que agora nós estamos fazendo isso, mas de tempos atrás a gente não fazia isso. Não, A eu gente não estou normativa total. defendendo, não. Estou defendendo só o nosso entendimento aqui. Eles sempre Porque brigavam alguns muito na começaram a Câmara. alegar isso nos recursos e na defesa e a Exatamente, gente não é? olhava que a legalidade que tinha a resolução e outros na mesma reunião então ficavam Tanto que na Câmara Setorial eu tinha várias brigas, porque, principalmente dos representantes das empresas que entravam ou em para-brisa como equipamento obrigatório ou em questões de segurança, eu defendi que os dois eram válidos, porque os dois, um era de segurança mesmo, e o outro, não sei se era equipamento obrigatório, porque trouxe uma lista do CONTRAN falando que não estava lá, e realmente não estava. Eu brigava pela manutenção das aulas de infração. Estou defendendo de jeito, acho um absurdo, só que a gente precisa definir um procedimento aqui nosso, porque uma reunião a gente mantém, a outra não tem condição, a gente já anulou uns 10, 15 anos de infração dessa maneira. Mas mantivemos 100. Que na Câmara. Não, antes. Na vida passada, né? Porque foi descoberto esse negócio e não tem condição. E são muitos, vão vir mais, vão vir vários. Né? Agora, tinha que Como o ver. fiscal quadrou aqui na 297, Só tem a 297 para enquadrar, conselheiro, não tem outra não. a gerência jurídica, que é, digamos assim, o representante legal em termos Ela não sabia ainda dessa institucionais, resolução. Apareceu essa a gerência resolução. jurídica que Não, aqui nos meus aqui. acompanhou população. pela O seu manutenção. Mas você pediu outro? Pedi manifestação. É porque pediu Não, aqui manifestação. não tinha nem manifestação do juiz. Né? Então, as novas manifestações estão assim, conselheiro, que você não mandou. Se o senhor tivesse mandado, ele tinha manifestado. Concluído, eu voto pela manutenção do auto de infração anteriormente prolatado pela Câmara Legislativa. Esse é o meu Não é isso, conselheiro. A gente, até o senhor Bom, voltou a conselheiro, favor desculpa da eu falar para o anulação da senhor. reunião É que o passada. senhor está alienado na reunião. O senhor nem ouviu o voto dele. Não, ouviu? Não ouviu, não. Só que ele mencionou a parte aqui não menciona. Menciona a mesma coisa, o mesmo processo. Aí você, ó, é só você uniformizar. A gente ouve perguntar a você Agora, eu não vou
avisou que a gente tinha uniformizado. Não descombinei nada. Eu simplesmente O senhor participou aqui do acerto que nós fizemos, que nós íamos anular. O senhor votou lá diferente. O que a resolução fala é que o fiscal cada um tem sua opinião do ponto de vista. Qual foi o voto do senhor em relação ao conselheiro Danilo? Ele concordou. Só concordou com a população? Agora o senhor E agora você discorda. vai fazer o Nós que? já No votamos. meu caso, ele quitou a 446, que é outra coisa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aqui é a 446 que fala dessa questão da defesa. Essa daqui é 297 do Estado. Conselheiro, desculpe eu falar. Escuta aqui o que eu estou falando. Essa resolução aí é que fala sobre problema de segurança, ok? 297. O fiscal na dele ali também citou ela. Só que tem uma outra O resolução. fiscal lá baseou da 446. Não. É 297. Não. Todos são a 297. A 446 que fala sobre isso. Só que tem uma outra resolução por fora, que não é essa, que diz contra. Eu segui a 297. Não é? Não é. Mas eu vou dizer, é manutenção, tá? Não, é? Eu vou lá. Não, tem que votar, não tem sentido nenhum. Senão nós estamos loucos, né? O conselho está Aí amanhã, Eu vou falar um negócio. amanhã eu não deixo Eu- essa ribanceira, vou falar um negócio. mata 8, 10 pessoas. Eu vou votar contra o voto do conselheiro. É em nome do que nós vamos agora, que nós temos que acertar isso definitivamente, não sei se é resolução, se é o que é, mas não pode ser assim. Pode ser assim. O voto do conselheiro não está de todo errado, não. Não. É que esse O voto problema é ter essa resolução. é que provocou essa situação. Pois é, mas se é antigo, se é antigo e os processos antigos valem pela resolução, quer dizer, não vai adiantar, a gente vai revogar e vai continuar o problema. Com certeza. Porque se eu vou votar pela legislação, eu vou iniciar o infrator. E vou desconsiderar a função da Câmara. Não tem jeito, gente. Vou desconsiderar a função da Câmara de Julgamento e da jurídica e beneficiar o infrator para ele seguir viagem, seguir aí andando com os parabéns quebrados até cair num barco. Conselheira, ninguém aqui está querendo Eu sei que ninguém está, mas objetivamente nós estamos beneficiando o infrator. E a todo cuidado, porque ninguém nem tem garantia que esse cara Isso demonstra duas coisas. O senhor não prestou atenção nem na reunião passada quando nós acertamos, nem nessa. Prestei. Mas eu sou contra esse negócio Não, ele ficar votou, né? Nem passando a mão. Nem nem está tomando duas posições diferentes. Não, o processo chegou para mim, eu tomei essa posição. É a minha. O processo que eu relatei. O processo que eu conselheiro de relator é da responsabilidade do outro conselheiro. Eu não me meto nisso. A minha dúvida jurídica disso aí é que essa disparidade de entendimento. Eu não tenho nenhuma dúvida jurídica. Isso aqui para mim é um tipo de domínio do fato. O cara é infrator, cometeu a irregularidade e vai escapar por Vamos qualquer decidir coisa. aqui. Bom, eu também pela anulação. Então, fica. Respeitando o nosso entendimento e a legislação Fica brasileira. aprovado, fica constatado que houve o voto do conselheiro pela manutenção do alvo, não prospera porque houve 3 votos em contrário pela anulação. Ok? Agora que vai ser tomada uma definição o mais urgente possível em relação a isso para dirimir essas dúvidas. Ok? Vamos tomar uma posição hoje. Ok? Então fica aprovado com essa votação. Item 8, com recurso intempestivo, conselheiro Eduardo. Quer falar alguma coisa sobre os processos de 8? Não, intempestivo. Então ficam mantidos os Os autos de infração. intempestivos Item 9 também, sem recurso, ok? também não. Então fica aqui o item 10. Conselheiro Danilo. Esse sem recurso agora já não vigor da nossa do procedimento, não precisa subir mais. Bom, o item 10, Verdade. Conselheiro Danilo. o item 10, eu chamado, se a jornalista está presente, eu queria que ela estivesse presente. Eu queria justificar que o diário tem um problema sério aí da licitação
aqui, né? Interessante com a presença dela, vai ser um pouco simples, presidente. Às vezes a gente não discutiria esses dois processos que eu mostrei Já pedi a retirar de pauta, né? Então, a pedido do Conselho da Mesa, a gente retira de pauta os processos de 10.1 e 10.2. Provavelmente o processo do Conselho Eduardo próximo deve ser a mesma situação. Deve ter 2006. Ah, tá, vocês, né? Então, para a gente tomar uma posição conjunta, eu peço que retire de pauta o processo 11.1. Ok, Conselheiro Eduardo? O quê? Estou pedindo para retirar o processo 11.1 de pauta. 11.1, É, que é o pedido de ratificação da arquivamento. isso. Ok. 83.50. Ok. Da Lagoa de Expressão Aguari. Processo 12. Indicação de processo com retorno de diligência de transporte a ser relatado pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Processo 2011, final 7971. Palavra, conselheira Ana Carolina. Presidente, esse processo é da UTB e foi aquele que o senhor tinha pedido diligência, que eu e o conselheiro Sérgio vemos com o planejamento, né? E eles vieram explicar para a gente, veio o Milton, o Leuber, e o problema como questão bem complexo de serviço semi-urbano. E simplesmente eu vou ratificar o meu voto, que já é a Rapidamente, aprovação. um rápido história, só lembrar o que é. Tá, vamos lá. É bem difícil de explicar, né, Geraldo? Não, só para lembrar. Você me ajuda. Não, na verdade é o seguinte, Só lembrar. esse aqui, ela é atuada lá no Campo Norte, e o fiscal atua porque ela não tem autorização, ela está com o sistema operacional falando que ela não tem autorização para parar em Campo Norte. É a UTB. Aí a UTB alega... Não, nós tiramos de pauta. Tá? Que bom, que estou terminando. Obrigado. O importante é o outro que ele falou ao lado. Não. Então, esse aqui, ele parou no TRP, do conselheiro parou ao lado do TRP de Campo Norte, fiscal autua, por sem autorização, ou por não ter sessão, ou por não alterar o esquema operacional. Um tinha sessão, outro não tinha, parece. E é tudo da UTB. Aí ela alega nas defesas, né? Que tem autorização para fazer a linha. O que eu pedi? Porque o primeiro quadro de horários que o fiscal realmente tem, por isso que induz ao erro, realmente não consta aqui, nesse quadro de horários não consta. Ok. Quando ela alega isso, eu tinha já pedido diligência, né? E aí eles colocam aqui na diligência o seguinte, ela tem 3 quadros de horários que passam pela linha. 681, que é a linha mãe, que tem Campo Norte, 681, que é já semi-urbana, se não me engano, né? Campo Norte, Nova Iguaçu, e outra semi-urbana que passa pela BR, pela GO, que é 2681, que eles só vão acrescentando 2 que não tem Campo Norte. Então a gente que tenta entender essa bagunça aqui é porque ela pede e depois ela vai pedindo semi-urbano. E a GR autorizou o semi-urbano. E o semi-urbano, o mais grave é que ele pode parar em qualquer ponto, em qualquer lugar, inclusive está eles explicaram, qualquer ponto, qualquer lugar, dentro do terminal, fora do terminal, a hora que o passageiro pedir, ela tem essa seção e foi adaptado de acordo com o atendimento das demandas dos usuários. Não é assim não. Semi-urbano não é assim não, conselheiro. Não, isso foi o que eles parar em qualquer falaram. lugar, Ele não não. está no meu, né? Ele pode parar onde? Está escrito no Nos seu. pontos de parada. Basta o usuário pedir. Não. Bom, é a informação Informação técnica, né? Não é verdade. Não Mas é tem verdade. ponto parado específico. Não Não é tem verdade. ponto de parada fixo. Tem ponto de Específico parada. iniciou. Segundo informado pela gerência. Não, mas se o banco tem ponto parado Não. específico, que o banco Mas tem. falou pelo usual, então que pode usar sim, mas Se não. o banco tem ponto de parada Eu, semi-urbano. específico, o semi-urbano tem que ter também, mano. O problema, por isso que eu nem queria estar. Primeiro que não tem ninguém de transporte nem ninguém jurídico. O semi-urbano carece de implementação. Não tem, é um problema sério, nós temos que Mas por analogia se aplica a legislação do urbano. Se o urbano tem ponto de parada específico, eu não conheço nenhum urbano que
para em qualquer lugar, tem que ter um ponto parado específico. Então você viu um ponto de analogia, tem que ser a mesma coisa. Bom, de qualquer forma, ela tem a concessão do trecho. Eu perguntei se ela estava prejudicando a empresa. Ela não está prejudicando a empresa. A diferença é só que esse é fora do terminal e é complexo o problema. Teve briga no terminal, porque ele não estava pagando a TUT, aí o cara do terminal não deixou ele entrar, mas aí ele queria parar e parava na BR. É um bolo essa situação, essa região. E ele tem ainda. É. A resposta da solicitação do documento E aí, já? não possui local determinado para o ponto, principalmente dentro do perímetro urbano do tripulante, conforme informado no espaço. Portanto, a empresa realiza paradas ao longo da linha conforme a solicitação do usuário. Então é contra a lei. Não tem lei de semi-urbano. Semi-urbano não é regulamentado. Por analogia, você tem que aplicar do urbano. Tudo bem. O urbano não para em qualquer lugar, Tudo bem, para nos pontos mas específicos não da vai cidade. acontecer com aquele ali, a diligência. Então o sendo urbano é um bicho do outro mundo? Exatamente, mas também tem um bicho. É ter. Não tem regulamentação, é complicado, a tarifa, tem discussão de tarifa, de passageiro em pé, de bagageiro, de tudo. É bem complicado. Enfim, ela tem, ela pode. E o fiscal, quando ela faz um outro altera assim, para uma das linhas, o fiscal vai e multa. E ela pode. Essa é a conclusão que a gente teve, inclusive, com o Conselho Serpas. Ele não está aqui A para. população foi por barra, não permitia. E a minha é por, olha só, pior ainda, ela altera o esquema operacional, passando pelo Mas essa sua eu acho que E aí ela pode fazer pelo BR-153, até mais grosso. Ao lado. A referida empresa está embarcando e desembarcando passageiro ao lado do TRP de Campo. E a gerência informa que ele pode parar, E aí, principalmente dentro do período Qual que é o urbano. inciso? O inciso é o quê? É o 12. Que fala o quê? Alterar o Alterar o esquema, né? É o mesmo meu, só que o meu é diferente na parte do que ela fez. O fiscal atuou por conta de ninguém, não foi para fora do. Esse foi para o lado do terminal, o meu que é para lá no Campo Norte. Fala que não tinha sessão em Campo Norte. E nas semi-urbanas ela tem. Ela tem três autorizações para a linha. Ela É um lugar específico ou em qualquer lugar? Aqui os quadros. Então, outra questão da GR. Com a nova licitação, esse tipo E com esse tem mais bagunça. 4 ou 5. Não, nós vamos chamar o gerente da área para ver se parte dele. Agora, segundo a informação, foi uma autorização expedida há anos atrás, que tinha até outro específico. Então, Expedientes atrás em relação ao centro urbano, mas eu tenho certeza que os outros não falam isso aí. Porque ele está voltando para a pré-rompia. Certeza absoluta que não fala isso. Está inventando. aí teria que chamar de convencional. E o convencional que ela tem é Porque dela. se você for aplicar a regra da municipal, ele não pode parar de pela regra do usuário, ele tem que parar em pontos específicos. Você pega, por exemplo, o Guaraná. O Guaraná tem vários pontos. Vários você vai pontos ter vários autorizados, mas são pontos autorizados. Você tem duas situações específicas, para o urbano e para o outro intermunicipal. O urbano tem que parar em pontos especificamente sinalizados e adequados a parar. O urbano. O intermunicipal só pode parar nos pontos de paradas autorizados. Ou seja, se ele passa em Campo Norte, ele só para em Campo Norte se tiver sessão em Campo Norte. Se não tiver, está irregular. Não pode parar. Agora, você no banco pode parar até na porta da boate? Que conversa é essa? Ele tem que obedecer a regra do urbano, no mínimo. O urbano talvez você tenha que parar em algum lugar que tem algum. Aí o urbano, você no urbano pode parar na porta do colchão porque ele está legal. Ah, mas aí então. Não, é ao longo do trajeto. Ao longo do trajeto dele. Ele pode parar até na porta da boate. Para aqui. Ah, tem um passageiro aqui que está legal. Isso é brincadeira. Tem que haver uma regra. De qualquer forma, o meu se refere à parada no terminal de Campo Norte. E a linha mãe, Isso é diferente. Goiânia, Iguaçu, Nova Iguaçu, diferente. ele tem Campo Norte, ponte de parada Campo Norte. Então o meu não tem como. É pela anulação e a gente já retirou dia 12 e eu quero, por favor, voltar isso para você, pelo amor de Deus. Aí quando o conselho estiver aqui, a gente chama o Milton. Não, aí o E ele explica de seu novo. processo do conselheiro do servidor, se ele chegar a tempo, eu vou pedir para retirar de pau.
Tudo bem. Que aí o livro vem e explica o problema vem. Todos concordam com o parecer do voto da conselheira pela anulação de obra? Aprovado por unanimidade. Anulação 14. Conselheira Ana Carolina, o que esse processo é para discussão? O que quer dizer isso? Esse processo aqui é o seguinte: é defesa que não foi julgada e foi colocada posteriormente aos autos, resumidamente. Defesa. Ela não foi juntada aos autos. Foi achada posteriormente. Então, aí é outra. Nem tempestivo. Não, é outra parte do problema. É essa primeira. Então, o problema basicamente é o seguinte: esse processo ela foi notificada para apresentar a defesa, só relembrando rapidinho, 10 dias, ela foi notificada em 9 de junho de 2011. Ele foi julgado em revelia pela Câmara, não apresentou defesa, isso diz a resolução. Foi julgado em revelia, foi notificado para apresentar recurso. Aí, depois da notificação de recurso, aparece nos autos em um bilhete do Galeno, gerente da Secretaria-Geral. O bilhete é de 21 de junho de 2011, ela tinha até dia 20 para apresentar. Do dia 21, não faz referência se é o dia que foi protocolado, se é o dia que recebeu, só tem um bilhete assim: a gerência jurídica, dia 21 de 6 de 2011, a assinatura dele e a carimbo dele. E a defesa, que é uma defesa que está aqui como se fosse recurso, Que data? foi emitida, foi feita dia 17 de junho. Mas tem protocolo lá? Não é protocolo nada. Mas 2011 aí Para mim não vale. Para mim não vale esse bilhetinho. E se a empresa chegou lá na Secretaria-Geral e entregou? Não, antigamente entregava não, você não sabe. 2011, 2010, 2011. A Saneaga entregava na gerência do saneamento, a transporte entregava lá na Secretaria-Geral. Sábado. Segunda-feira. Segunda-feira? Como é que você vai saber que é sábado, 21 de junho? Eu dei com Porque comemorou no sábado. É porque você comemorou no sábado. Você lembra? Bom, de qualquer forma. 70 anos. Não, 69. 70. Não, tá 2011. Né? 2011. Você vai fazer 73. Eu de 41, 70. Bom, de qualquer forma. Fala. Pensa bom. Pensa bom. É que comemorou no sábado, o senhor estava querendo. Não vale. Bom, de qualquer forma, não tem protocolo, né? Nós tiramos essa defesa aqui, né? Esse daqui, olha, porque às vezes o protocolo fica escondido, tirando ele do processo, tentando entender o que é isso, é uma coisa GGR, né? Que a gente tem que entender. Vou tirar aqui de novo, para a gente não ter dúvida. Tem só o bilhetinho. E a gente não dá nem para saber se isso ele fazia esse bilhete o dia que ele recebia, ou se chegava um monte de coisa ele ia fazendo, despachando. Então nós olhamos página por página, não tem protocolo, não tem nada. Não tem nada. Ele só fala que tem uma relação de documentos, fala quais autos, fala um monte de coisa. Bom, aí esse processo. Mas a defesa dele é válida, mesmo sendo considerado como Não tempestivo? analisei. Na verdade, o voto não é pela análise, né? Na verdade, o voto é pelo. Não, para anular o julgamento de primeira instância e voltar ao julgamento de primeira instância, porque ele foi julgado como revelia. Isso que eu nem pedi parecer para o jurídico. Essa peça aí é a defesa. É a defesa que está aqui no lugar do recurso. Tempestivo. Essa Não data. dá para saber a história do Galeno. Essa data era então da defesa, não era da revisão. Não é do recurso. Do recurso. Era da defesa preliminar. Para cumprir Então você está considerando que era tempestivo? Não estou considerando nada. Mas você está voltando para julgar? Ué, se não foi analisado em primeira instância, sim, na dúvida, desculpa a sua pergunta. Na dúvida, tem dúvida, olha só, o que eu coloco no meu colo aqui?
Extrais dos autos, que a defesa anexada aos autos não foi analisada em primeira instância, sendo que os autos julgados, a revelia, a fim de que seja assegurado o direito constitucional do contraditório e ampla defesa do autuado, e diante da dúvida de quando de fato foi protocolada a defesa por parte do autuado e da morosidade da falha da administração deste órgão, que colocou aqui, junto aos autos agora, em época de recurso 2013, 2 anos depois. Isso eu estou falando, né? Tem um recurso também. não, é só essa. Essa foi colocada como recurso. Foi julgada E ali. foi notificado novamente em 2013? Foi notificada, não tem nada, não aparece nada. Ela não apresentou recurso. Da primeira. Eu coloco, a defesa. peça de Se é recurso ou é defesa? é defesa, a defesa dele. Se é Foi defesa colocada de no processo como 2011. recurso, exatamente. Aí ele foi notificado em 2011 para apresentar recurso e foi colocado aqui em 8 de dezembro. Não, mas para recurso já. Peraí. Ele não apresentou Ele chamou. Foi notificado. Sim, Para apresentar defesa na Câmara. isso. Aí ele apresentou aí na data, pelo que está aí, do dia 11, antes, dentro do prazo, de 2011. Não se sabe. Bilhetinho do Não, Galeno. Bilhetinho do Bilhete do Galeno. Bilhete do Galeno é um dia depois. A data aí está no tempo da defesa. A data do quê? A de A emissão? data disso aí, ó, peça. da defesa, não é? Já foi elaborado. Aquela foi emitida, a defesa Só um minuto. que ele fez. Faz favor. Qual é a data do julgamento da Câmara? Peraí. Eu achei que vocês não consideravam as coisas. O problema é A o data do seguinte. julgamento da Câmara. Peraí, não interessa. Interessa? Ele foi julgado a revelia. Não. Como se não tivesse E a apresentado. data? Ele foi julgado errado. Foi Qual julgado é essa errado. autuação que você está dizendo? É transporte? Julgado é transporte. Clandestino? A data do julgamento da Câmara. Equilíbrio, a data de julgamento foi de 4 de 11 de 2011. Clandestino, isso aí? E ele apresentou a Ah, defesa. peraí, ué, antes. 4/11. Vou acordar em relação 4 a de 4 de Do novembro. 4 de novembro. Ah, mas a defesa Foi dele é julgamento. 17 de novembro. Isso aqui vai. Ou hoje você vai dar hoje? 9 de junho. Ele tinha até 20 de junho, que dá uma segunda-feira para apresentar. 9 de junho. Isso. Aí ele apresentou. E essa defesa foi incorporada? Defesa foi incorporada como recurso quando ele já foi notificado para apresentar recurso. Não se sabe também se ele apresentou recurso, provavelmente. Não, isso não apareceu lá, não. Não apareceu no julgamento. Peraí, só tem uma coisa que não está batendo. Tá. É porque é confusão. Não, peraí. Ele apareceu com isso aqui quando? Quem? Não, não A se sabe. empresa com esse bilhetinho, quando que ela Não apareceu? é ela, foi juntada aos autos e veio conjuntada. Era a última, era a última. Não é isso, peraí. Apareceu essa defesa, é isso que eu vou Não, dizer. gente, Essa peraí. defesa lá para Peraí. Eu, para mim, o processo já pode ir direto e não ser cobrado. Isso aqui, 18 de novembro de 2011. Fala. Notificado. Precisa saber o seguinte. Essa data aqui, ó. Cadê? Tá aqui, aí, ó. 17 de junho. Estava ó. nem mexido. 17 de junho. Estava É nem esse mexido. o problema. Quer saber o seguinte. Ah. Isso aqui apareceu no processo dia 21/6 ou dia 17 de junho? Não. Foi agora não só? sabe quando apareceu. Depois da Não, quando isso apareceu no processo? Depois vocês- do AR. Ninguém junta, ninguém faz termo de juntada não se sabe, apareceu no processo. A pessoa que juntou isso aí simplesmente não teve capacidade de fazer um termo de juntada de quando que ela achou, como e que jeito. Não se sabe. Doutor, Eu considero esse papelzinho. nessa contestação aí, ela faz alguma referência? Não é nem analisei, nem entrei no mérito. Você vê essa coisa, porque às vezes ela fala que a defesa dela foi. Porque os efeitos do. Não, é essa, não é isso. É a primeira E manifestação ela do foi voto. notificada na Câmara e não apresentou Então recurso. é defesa. Então, para mim, É Defesa. Isso é defesa, não é recurso. Você falou recurso. Não, eu nunca falei recurso, eu falei que ela foi juntada com recurso. Isso aí é defesa. E ela não apresentou recurso. Não apresentou, não sabe, não está aí no Está em processo. processo. Não apareceu. Aí, como os efeitos da revelia são os mesmos da revelia titular, Tem um negócio aqui, ó. Ela foi que recebeu por AR. O quê? O Ela recurso. recebeu por AR para ela fazer o recurso no dia 8/12, depois disso aqui. É, Então quer dizer, e ela não fez recurso nenhum. ela é teoricamente ela é revelia de recurso. Peraí. Então ela não fez recurso nenhum. Aham.
Então ela Não dançou. se sabe. Ué, não se sabe, ela É, não fez. aí não sabe, você não Ela acredita não mais fez. no Gente, ela foi notificada 2 vezes. Ela foi notificada 2 vezes. Isso. Aí ela Uma vez- apresentou a primeira vez. Calma. Ela foi independente de ter feito. Independente dela ter sido condenada por Revelia não adianta. Ela foi notificada novamente o efeito para apresentar um recurso. Isso. E ela não apresentou. Ponto final. Eu sou. Se você tem uma falha processual, Não tem falha processual aqui. claro que tem, Não, mas ela foi julgada como revelia. Mas o efeito Mas daí, Mas Ele por dá- quê? E se o ele julgador julgasse o mérito da defesa e não anulasse o auto de infração? Não, mas aqui você pode analisar. Se tiver alguma questão de Mas eu não sou julgador de primeira pública. instância. Não, mas se tiver alguma questão de ordem pública. conselheiro, A falha processual da depois que isso aqui foi apresentado, foi dada uma nova chance para ele. Quer dizer, você pode dizer que foi a revelia na defesa e no recurso. Mas Não tem nada e a dentro do legalidade do processo? Ilegalidade. Ué, tá ilegal você O que julgar tá ilegal? o primeiro. O Por primeiro quê? tá ilegal. Quem diz que isso aqui é verdade? Que ele apresentou dia E quem 17? diz que não é? Então como você está afirmando que é? Por isso, na dúvida você faz o processo legal. Se não for, É aí diante da para esses dúvida. casos que eu pedi de revisão. É Se ele isso, tiver cara. a via dele recebida na data anterior, ele vai juntar uma cópia do Lógico. pedido de revisão e a gente analisa. Ele não fez não é revisão, ele não fez recurso nenhum. E foi dado a ele a chance de fazer recurso e ele não fez. Está claro. A gente foi uma falha da GR, bagunça da Pode ter GR. sido falha da GR. Só que a falha dele foi muito maior. A falha dele foi muito maior. Nada é maior do que não juntar uma peça de defesa, velho. Ele foi Nada notificado? é. Conseguiram notificar ele? Foi. Ele recebeu? Ah, é? Ele recebeu Tinha que a falar das duas vezes. do Ele recurso. recebeu isso aqui? Recebeu. Então pronto, gente. Recebeu, não falou Não, nada. a questão é que o ato processual foi errôneo desde o início. O julgamento está com um erro. Ô, conselheiro, Tem desculpa eu que falar falar, um negócio. tá bom. Desculpa eu falar um Aí a gente negócio. pegou Nós já junto. falamos qual tá. Calma, não tá comigo. Não, mas eu tô olhando. Então, é o seguinte. Desculpa eu falar uma coisa. Eu não vou ficar procurando um erro da GR para mostrar para os outros. Os outros têm que ver, Eu não ué. estou procurando, ele está escancarado. Não fez Eu nada. só acho o seguinte, se a defesa tivesse tempestiva e desse para comprovar que ela tivesse protocolado tempestivamente, aí igual teve alguns meus Você voltou pro primeiro aí a ponto. gente revogou aquela decisão da Câmara e foi para eles apreciarem a defesa que foi apresentada tempestiva. Né? Aí foi. Agora nesse caso aí, teve um meu que foi mais ou menos parecido Diante também. da dúvida. A doutora Alice esclareceu que o efeito da revelia, da não apresentação da defesa e da intempestividade seria o mesmo efeito. E ela foi notificada para apresentar recurso. Tudo bem, você falou duas coisas. Você falou efeito de revelia e efeito da intempestividade. O efeito da intempestividade aí está na dúvida. Ele não está claro. Mas aí ele tem que provar em Na revisão. televisão. Que ele apresentou e que ele teve a via o dela a julgamento vai... receber e receber. Gente, mas aí se ele prova, aí o julgamento vai invalidar dele, vai Não, colocar aí desse eu juízo. pensei que não consigo. Conselho é uma instância, conselho. A revisão a gente precisa. Então eu peço. Ele não é revisão, é recurso. Então eu retiro de pauta pela diligência Não, jurídica. mas segunda vez que ela foi notificada, tinha que apresentar um Eu recurso. nem apresentou. Não, apresentou recurso. A jurisprudência nesses casos é pacífica de que a defesa ou o recurso juntado posteriormente, ele tem que ser reapreciado na instância competente, sob pena de ofender o princípio da ampla defesa do contraditório. Que ele não fez. Não. A defesa juntada posteriormente, com a falha processual. Tempestiva. Não, independente. Tá, ok. Foi encontrado posteriormente. Então foi juntada após. Ok. Transcorrido o prazo e tal. Ela tem que ser reapreciada. Tudo bem, então vamos apreciar. Pelo órgão competente, mas pela a instância instância julgadora competente é a primeira Porque defesa. é um incidente processual e isso aí viola o princípio. Isso é o entendimento da jurisprudência, nível Supremo e STJ. Né? Então ele tem que ser julgado lá na Câmara. Não, aí, como a defesa não foi apreciada, o
estou dizendo os motivos por que ela não foi. Aí tem que Mas voltar. juntada posteriormente. Né? Não tem como você comprovar se é tempestivo e intempestivo. Não dá tem como nada. acontecer. Peraí. Então o parecer da conselheira está correto, de voltar para julgar na. Eu acho que com base A gente vai na dividir justiça isso, estaria dividir. correto. Não. Pô, se isso é uma norma, então. Não, estou dizendo É com porque base não tem na jurisprudência. Vocês podem até verificar, confirmar. Não, é porque a dúvida, e só complementando o que o Gente, Geraldo está falando. então isso que o Geraldo está falando, então é o seguinte, então vai voltar, concordo, ele voltar para a Câmara, agora a Câmara de julgamento. Isso, para E apreciar. vai julgar, agora é o seguinte, mas ele não vai discutir se é tempestivo, se é intempestivo, se foi na época, ele vai julgar. É, ué. Como tempestivo. Não, mas ele vai. Como tempestivo. Não, ele vai julgar e Independente. verificar se ela entrou no prazo, se a Não dá pra fundamentação saber. é correta. Se não dá, vai pela indúbio pro réu, alguma coisa assim. Exatamente, Né? mas a na dúvida. Agora, exatamente. pode também falar, esse documento, esse bilhete, ele não configura que entrou tempestivo. Porque o que vale é o registro do protocolo. Aí se da a agência. agência não tem Mas o se na procedimento de época não fazia protocolo. isso, Bom, aí o entendimento da Câmara, ela vai decidir o que é Quem disse que a melhor. agência não tinha? Não nessa- tinha. Tinha? Não. Tinha sim, senhora. Não. Você está enganada. Ué, então por que não tem esse, ué? Porque foi feito errado, ué. Exatamente. Então nós não devemos considerar, Mas ué. erro nosso, não Não. é erro dele. Não, daí nós não. Ele vai lá- Você está equivocado que o protocolo nessa época existia e registrava tudo, sim, senhora. Eu te conto um monte de defesa de saneamento que foi protocolado lá na gerência de saneamento. O que eu falei, em 2011 eu estava aqui, tinha isso aí, sim, senhora. Então depois a gente vê outros Tá atos. bom. Mas isso aqui, É quem presidente. Se entrou, eu não sei, agora que tinha, tinha. Não, A acontece. situação de penalidade foi só por ele. Aí quando... Gente, o presidente, agora. Não tem nada a ver isso não. Bom, Quando o gerente... Beca, a senhora vai fazer penalidade em 2011 adequado aqui. é retornar Outra para a coisa, instância, tá falando que certo? não existia Porque quando defesa configurar sem a ocorrência. supressão nessa fase de defesa, que foi você retirar o direito de se defender na fase de defesa, já que a defesa foi Mas usada- mesmo ele não se defendendo nem na segunda. Não, mas aí é outra coisa, é outra etapa. Tá. É outra etapa. O que é que o secretário-geral devia ter feito? Como é que é o nome dessa empresa? Equilíbrio. Escuta aqui o que eu estou falando. Não, Essa mas empresa nem existe mais. Não, pode ser. Não é com recurso, às vezes é. Nem O existe. que é que o gerente secretário-geral devia ter feito na época? Não aceito assim, vai lá no protocolo e protocolo. Isso, foi falha dele. Ele faz um documento com um bilhetinho. Não, pelo amor de Deus, gente, isso é um Mas absurdo. É um absurdo. Hoje é o dia, né? Só que eu acho que a GR tem que corrigir e restabelecer o rito normal, o devido processo legal. Agora, só complementando o que o Geraldo falou, ele falou assim, ó, se foi julgado posteriormente, deve voltar os atos para ser julgado na instância competente. O que às vezes pode ser um entendimento da lista é o seguinte, nós podemos ser instância competente. Solicita então. Só que eu acho que a instância competente para julgar a defesa é a Câmara, só isso. Porque o processo civil, a legislação do processo não fala quem que é, como que hora. A gente que tem que adequar a nossa realidade. Mas a instância da defesa na GR é a Câmara de Justiça. Voto, conselheiro. O meu voto é esse. Né? Qual? Se os conselheiros quiserem Qual que façam o dever de Você não votou ainda não. que anula, assim, eu li, que anula o primeiro julgamento e volte para a primeira instância. Para julgar no mérito. Na dúvida, julga o mérito e continua. Não, mas se a primeira instância já anulou ou não, o que é que a primeira instância fez? Manteve. Manteve. Porque ela foi usada revel, porque não tinha. Esse documento foi julgado posteriormente. Então tem que ser reapreciado. Né? Isso é o normal. julgamento teve falha, é isso, processual. Então, quem concorda com o voto da conselheira Ana Carolina? Eu tenho dúvida aí com relação à Nesse redução caso aí, o único ponto é a dúvida realmente de quanto ela foi apresentada aqui nesse Isso. Eu acho que Esse aí eu tenho dúvida pelo seguinte, que a única coisa que tem aí é um bilhete do Galeno dizendo 21 de julho. Mas o aviso de recepção é bem anterior isso. Ué, então faz uma diligência para esclarecer como que esse documento apareceu agora no INSS. Essa Não, Cristiano, sei o que eu falei, mas isso aí não foi feito na galera, não.
É? Eu sei, mas na época quem pôs o processo? Já, para mim não dá para saber quem fez. Olha, pela sequência aí, como é que esse documento apareceu agora? Quando esse documento quem foi naquela época? Ó, gente, Gente, uma R de recurso, para recurso é de dezembro de 2011, aí coloca-se essa coisa, e em janeiro de 2014 esse processo é enviado, teve vista, apresentou recurso com julgamento de instância e sobe. E aí, quem faz isso? A área de transporte, olha. Daí, Uai. deixa eu ver. Não, Mas você tem que eu tava lá, ué. mas então, o bilhete de galera vai para o juiz. De repente esse negócio está lá, né? Esse Negócio tá parado, é, tá parado. não, é da Supar, isso aí. É, da Supar. Supar, que foi Isso aí ficou parado lá. Exatamente. E ó, isso aqui é coisa mal feita mesmo. Coisa mal feita mesmo. Isso aqui, ó. A galera mandou isso aqui, pode ser. Essa é. Só que ele mandou para o transporte. A gerência jurídica, que era a Supar na época. Isso. É. E aí a Supar Aí ficou passou parado lá. para Não, ficou parado lá. Pronto, até agora. Até o dia 17 de janeiro de 2014. Verdade é. E ele veio para você, eu vou entrar um Sim. Ele veio com recurso, Hein? ele veio com recurso. Se considerar que isso aí foi apresentado tempestivo, eu acho que tem que voltar. Se considerar que não foi tempestivo, tem que considerar essa data do dia do Galeno, eu acho que já segue Se a maioria dos Mas ela não conselheiros tá no acharem mérito. que já vai, meu voto é esse aí. Se acharem que já vai para Ó, volta, não, analisa se coisa for mal recurso. feita é coisa mal feita. Eu nem ouvia nada, vou lá essa porcaria. Não, mas às vezes não Coisa tem, mal o mérito não Anula e manda verificar. Mas teve um auto de infração. Mas o auto não tem formal, que teve um julgamento. Não pode não dar um auto de infração. Quem que o julgamento foi formal? Não, Ah, quem não, disse? Um julgamento que fala, não tem defesa, você é Gente, mas não tinha na época, ué. Mas na época tinha, não foi protocolado. Tinha, você achava que Tinha em algum Tinha, canto. não tinha no processo, gente. Sim, mas foi errado. Ué, então nós erramos. O julgamento. É por isso que agora cabe. O julgamento Volta. o julgamento tá viciado. O julgamento viciado tem que ser novamente julgado. É Gente, só como eu falar isso. com o conselheiro, você tem que focar. O julgamento não está viciado. Não, é. Quando tempo esse processo Não lá, existia. ele estava certinho, estava sem defesa. Ok. Pronto, eles votaram Como certinho. que se corrige uma falha processual? Volta na ponta da falha. É, aí. O ponto da falha é a inserção da defesa. Aí, então, eu tenho certeza. Eu concordo com o Paulo Não tem Eu jeito. concordo. Só que eu tenho certeza que lá na Câmara vai anular. Não, aí Vai manter. vamos pensar o mérito. Por que vai anular? Porque tem essa porcaria mal feita aí, ó. Não, o alto. Não, Eles vão apreciar o mérito lá. o alto Ah, você não. está falando que não, tem que apreciar tudo, ué. Não, vai reapreciar essa aí como defesa. Se a defesa não for procedente, Isso não quer dizer que vai mudar o julgamento, não. Que ela quer que você Se eu perguntei para o senhor, Ah. vai apreciar a defesa? Você falou não, vai apreciar a defesa e o processo todo, quando é que foi encaminhado, tudo isso. Mas não, vai apreciar, porque está nos autos aí, ué. Agora, a Câmara vai julgar a fundamentação da defesa. Gente, isso aí eu não vou ficar discutindo. Mas é Vai mal reapreciar. feito. Coisa mal feita, duplamente mal feita. Não, mas o alto- Duplamente mal feito, pelo secretário-chefe da secretaria na época, e dupla pela SUPAI também, que eu nem sei quem estava lá. Que chegou lá e sentou em cima desse o alto pode ser que esteja correto. O problema é o seguinte, é o seguinte, é que as pessoas nos diversos lugares veem a coisa errada e não resolvem. Não faz na hora. Passa. Deixa lá, deixa lá. Mas, doutor, quantos Isso deve ter um monte de processo em E não é o primeiro caso, Apesar de eu falar aqui 300 vezes, Alice, você vê, eu falo aqui na reunião de gerente, eu falo na reunião de conselheiro, eu falo... Não sabe, na dúvida você tem que. Mas esse posicionamento do Câmara não é com base naquela resolução que as defesas encontradas posteriormente, os processos retornavam. Depende. Não, teve vários Não, processos. é 05, falar diferente. Assim. Falar diferente. Falar que, por exemplo, se o processo
conselho tivesse julgado de alguma forma que o conselho puxava para ele. e a Câmara de Julgamento analisar os processos que estão em Não, não é a mesma essa é a situação. questão de Essa é a as partes que eram questão. conselho. Não, era quando o processo tinha sido julgado na Direx, estava em recurso do Conselho de Gestão, deveriam ser retornados para a primeira instância por causa da E o composição. Conselho de Gestão hoje não é o Conselho Regulador? Não, é outra coisa, nós outros membros. Não, é outra situação. O Conselho de Gestão e Estrutura tinha 11 Conselheiro, membros. volta. Esse é o ponto. Para anular o julgamento em primeira instância e todos os seus trâmites consequenciais e que os autos retornem da primeira instância para ser analisada e julgada a defesa apresentada, obedecendo ao princípio do devido processo legal e legalidade dos atos da administração pública. Isso. Quem a gente escolhe do voto da conselheira? Eu acho que, na dúvida, Proel, mas nesse caso aí, eu acho que ele poderia aprovar em revisão que eu falei direto financeiro, mas Ok, vamos dar. Não, a gente põe o voto. Assim. Conselheiro Zé Eduardo. Capa de divisão? Não, sempre cabe. É? E de divisão sempre cabe. Não, se cabe nesse caso, manda para o financeiro. Mas aí, olha só, veja bem, aí ele não vai ser nem analisado como recurso. Eu ele voto já com a vai direto conselheira, lá não para quero pedir ver. divisão. E como eu tenho voto de empate, então. Pode levar para a primeira instância. Isso. Então, eu voto O Danilo já é para ir para o financeiro. financeiro. Eu também, põe no livro. Então, 2 votos a 2, eu voto pelo desempate para votar. Aí, Ok? Nossa senhora, peraí, vamos anotar. Item 15. Outros assuntos de interesse do Conselho Regulador. Eu não tenho. Fica encerrada a nossa reunião. Muito obrigado. aí tem que deixar Aí anotado os que o